O trem parou na estação e aqui inventou caceque. Bom, gostaria de cumprimentar a todos e a todas, e em especial a equipe do Museu de Cacequi, pela ideia de organizar esse evento na Semana dos Museus. Já gostaria de, em primeiro lugar, de parabenizar a todos e agradecer a Geisa pelo convite, com o qual eu fiquei muito feliz. A minha proposta vai no rumo de trabalhar sobre a questão do patrimônio e da educação patrimonial em tempos de pandemia. E especialmente como o conceito de patrimônio histórico mudou para um conceito novo hoje. Já não é tão novo, é desde a Constituição de 1988, que a gente não fala mais em patrimônio histórico, mas que a gente fala em patrimônio cultural. Quais são as implicações que estão envolvidas nesse processo? Tá? E também vamos ver um pouco assim, o que é educação patrimonial, para que serve a educação patrimonial, e como que ao mudar esse conceito de patrimônio histórico para patrimônio cultural, também muda a questão dos museus, como os museus são vistos. Então, a palavra patrimônio, ela é uma palavra que ela tem uma origem latina, tá? E ela foi definida pelos antigos romanos e se refere o direito à herança. Então, na cultura romana, o termo patrimônio estava ligado à noção do patriarcado. O que o pai vai passar para seus filhos? E isso geralmente era ligado à família dos nobres. Vai ser com a Revolução Francesa, e só com a Revolução Francesa, que nós vamos ter uma mudança mais significativa na questão do patrimônio. Ela é considerada um grande marco para a história moderna. Por quê? O que acontece? A Revolução Francesa é quando uma camada da população se rebela contra uma monarquia que era uma monarquia absolutista. Qual foi a primeira sensação, ou quando se tomou o poder, o que se pretendia? Derrubar todos os prédios que estavam ligados à nobreza, e na visão do povo era o que lhe fazia sofrer. Então, vai ser com a Revolução Francesa que nós vamos ter o primeiro movimento em termos de patrimonialização dos monumentos. Né? Na época, isso foi entendido como um sentido pedagógico. Quer dizer, vamos preservar esses monumentos, vamos preservar esses palácios, vamos preservar o que está aí, para poder formar e instruir cidadãos para o culto do Estado Nacional. Né? Vamos fazer com que eles pensem nisso como uma criação, né, de um sentimento de pertencimento a um Estado. Então, o patrimônio ele vai assumir nesse período um papel comemorativo. E a palavra comemorar vem do latim comemorare, e significa com
memorare, recordar juntos, lembrar junto com o outro. Então, acontece uma celebração coletiva do patrimônio, que ela é repetida, ela é evocada para criar vínculos entre os cidadãos e fazer referência às alegorias que são representativas à coletividade. Bom, nas primeiras décadas do século XX, a concepção de patrimônio, então, ela foi sendo consolidada e institucionalizada no Ocidente, quando elas passam a ser usadas pelas instituições e pelas associações recém-criadas dos Estados Nacionais. Nós temos que lembrar que até as primeiras décadas do século XX, a gente falava em condados, ducados, e nós estamos em plena formação dos Estados Nacionais. Então, uma das primeiras leis, né, que surgem nesse sentido de proteção a monumentos antigos é de 1900. Ela surge no Reino Unido e ela vem com o nome Lei de Proteção aos Monumentos Antigos. Quer dizer, vamos preservar a nossa história para que ela não se repita. Com a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945, vai se destruir muito desses sítios e desses bens patrimoniais. Então, há um esforço para recuperar do meio dos escombros o que ainda fosse possível. E aí eu preciso lembrar vocês, né, que com o final da Segunda Guerra são criadas entidades e organizações para preservar a paz mundial. Então, uma delas é a ONU, em 1945. E a ONU vai receber a incumbência de cuidar desses patrimônios, de preservar esses patrimônios naturais e culturais. O passo seguinte, no ano seguinte, 1946, foi a criação da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura. Então, a Unesco vai passar a intervir, né, nas questões do patrimônio, e vão começar a surgir uma série de reuniões em âmbito mundial para salvaguarda e intervenções em patrimônios que estivessem ameaçados. Né? Então, teve um evento que foi o mais significativo, que foi quando decidiram no Egito criar a represa de Assuã. Só que a represa de Assuã ia inundar um vale, justamente o vale onde se encontrava o templo de Abu Simbel, que é considerado um dos maiores tesouros da antiga civilização egípcia. Então, em 59, a Unesco propõe uma união, uma campanha internacional para que se acelere as pesquisas arqueológicas nessas áreas que seriam inundadas. E o que eles propõem? Que esses templos sejam totalmente desmanchados, desmontados e transportados para um outro terreno a salvo da inundação. Nos slides que vocês vão ver, eu tenho algumas fotos de como foi esse trabalho, que foi um trabalho extenuante, que levou muito tempo, e como se encontra hoje a represa de Assuã. Bom,
No Brasil, só começou a se falar em patrimônio histórico e em preservação de patrimônio histórico a partir do governo do Getúlio Vargas, quando ele se volta com a necessidade de criar esse sentimento de pertencimento ao Estado brasileiro, porque o Brasil era um país que vivia com muitos imigrantes, descendentes de escravos, descendentes de imigrantes, e era preciso se criar um sentimento de pertencimento ao Brasil. Então, é criado o SFAM, que é o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e esse vai ser publicado no decreto número 25 de 30 de novembro de 37. Esse é o primeiro documento, primeiro instrumento jurídico brasileiro sobre patrimônio, e ele tem algumas características que são bem interessantes, que a gente vai poder entender como muda o conceito de patrimônio, de histórico para cultural, que é o que a gente tem hoje, e como se mudam também as ideias de museu. O decreto número 25, esse que eu falei para vocês, de 1937, ele dizia assim, o que era patrimônio histórico e artístico nacional. Então, era o conjunto de bens móveis e imóveis, né, cuja conservação fosse de interesse público por dois motivos, tá? Ou por estar vinculados a fatos memoráveis da história, ou então só grandes feitos, só grandes vultos, ou então por seu excepcional valor arqueológico, ou etnográfico, ou bibliográfico, ou artístico. Então, em 1937, nós vamos ver que também vai ser, junto com uma política de conhecer que espaços são esses que merecem ser preservados, que merecem ser considerados patrimônios históricos, vai surgir um instrumento que é o instrumento do tombamento. É engraçado que no Brasil, quando tu fala em tombar, tu pensa que o tombamento vai destruir, vai acabar, vai tombar mesmo um prédio. E o nosso termo vem de um termo utilizado em Portugal, né, onde tudo que é preservado em Portugal é registrado no livro do tombo. Né? Então, nós temos um livro tombo, termo que vem de Portugal, que é considerado onde ficava registrado esses elementos que deviam ser preservados. Nessa década de 30, no período do Getúlio Vargas, foi eleito como símbolo da cultura brasileira o barroco colonial, que foi o único que foi considerado original. Então, esses tombamentos vão recair principalmente sobre patrimônios das cidades, casas e igrejas dos estados de Minas Gerais e da Bahia. Então, é preciso a gente lembrar que foram as classes hegemônicas brasileiras, quem estava no poder, afinal, que escolheram o que era representativo da nossa nacionalidade e aquilo que não era. Bom, com isso, vai se escolher como se define a nação brasileira. E a nação brasileira, a partir dessa definição de patrimônio histórico, ela vai estar ligada à elite econômica e religiosa cultural. Nesse caso,
quem que representava o patrimônio histórico do país? Era uma elite de origem lusitana, católica, mineira ou baiana. Eles que faziam parte do histórico. Então, aqui eu tenho algumas imagens que eu passo para vocês sobre esse barroco colonial. Aí, conversando sobre isso e vendo sobre isso, surge uma questão. Como é possível, nesse modelo de patrimônio cultural, que os operários, que os camponeses, que as pessoas comuns possam se enxergar nesse conjunto da memória nacional? Ou seja, a maioria da população fica excluída do patrimônio. Por isso que muitas vezes a gente coloca nossa história fora, porque acha que só quem fez grandes feitos é importante. Muitas vezes a gente deixa demolir prédios ou deixa de lado outros tipos de patrimônio que não estão vinculados a essa elite, por a gente achar que não faz parte da história. Então, esse tipo de patrimônio, ele vai reforçar bem, né, que há uma hierarquia nos valores culturais. E se define o que é erudito e científico. Se define como superior e o popular é inferior. O que as camadas populares fazem não tem o menor sentido. Com isso, nós vamos ver que se reforça o caráter subalterno das camadas populares e de suas memórias. Então, por isso que nós, filhos de operários, filhos de imigrantes, chegamos à conclusão que nós não temos nada a preservar. Porque isso nos foi inculcado durante muitos anos. Se chegou no Brasil, se fez uma cópia desse modelo francês de patrimônio, francês e europeu. Quer dizer, se apagam os conflitos, se apagam as desigualdades e se simula, se coloca uma sociedade nacional que não corresponde à realidade, óbvio, mas cujos símbolos são a grandiosidade e o prestígio. Durante o período da ditadura, isso é reforçado. Há uma nova Constituição, que é de 1967, e nessa Constituição, num parágrafo único, se reforça aquilo que vinha da época do Getúlio Vargas. Ou seja, ficam sob a proteção especial do poder público os documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas arqueológicas. Ou seja, o que as pessoas faziam, o que as pessoas comuns, o que o povo fazia, não era cultura e não era patrimônio. Então, no auge da ditadura, em 1970, é criado o ISFAM, se transforma em IFAM. A nossa grande mudança, para nossa alegria, que infelizmente hoje se encontra sob risco de ameaça diante desse governo que estamos enfrentando, a Constituição, surge a Constituição de 1988, que é considerada a Constituição cidadã. Quando nós, pobres mortais, quando nós, povo, quando nós, trabalhadores,
podemos nos dar conta que também pertencemos a esse patrimônio, que somos parte desse patrimônio. A partir daí, a gente não fala mais em patrimônio histórico, porque o patrimônio histórico vem carregado com toda aquela marca, com todo aquele peso de que quem fazia história eram só os grandes feitos, os grandes vultos. A Constituição de 88, ela vai reconhecer essa diversidade cultural existente no país, vai consolidar um novo ordenamento jurídico e vai tratar do processo de reconhecimento do patrimônio histórico. O artigo 215 da Constituição de 88, ele é maravilhoso e está sob ameaça agora, né? Ele, no seu parágrafo 1º, ele diz: o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Ou seja, estamos todos incluídos na questão do patrimônio cultural a partir da Constituição de 88. No seu artigo 216, a Constituição de 88 vai reconhecer ou vai reparar, né, um equívoco que vinha sendo cometido, né? Porque as camadas populares, elas não tinham um patrimônio material significativo. Então, o artigo 216, ele vai dizer que os bens culturais, eles podem ser de natureza material e de natureza imaterial, desde que eles façam referência à identidade, à ação, à memória dos diversos grupos formadores da sociedade brasileira. Então, o patrimônio material é que está ligado a elementos concretos de uma sociedade, representam a cultura, a história de uma população, podem ser móveis ou imóveis, mas são bens tangíveis que se podem tocar. Né? E hoje, no Brasil, as formas de proteção desses bens são o tombamento, o registro e o inventário. Por isso que é importante que cada cidade faça o seu inventário, o inventário dos seus bens patrimoniais. Então, os bens móveis são aqueles que podem ser transportados. Então, acervos museológicos, se o acervo museológico de Cacequi quiser ir para um outro espaço, ele ainda continua sendo um patrimônio cultural, material móvel. E os que não podem ser móveis, né? Então, são as cidades e as igrejas. Né? O patrimônio imaterial são aquelas expressões de vida e tradição que as comunidades, que os grupos mantêm e que recebem dos seus ancestrais. Né? Aqui na região de imigração italiana, a gente tem muito isso, que é a questão da dressa, fazer a palha de milho, de fazer o seu chapéu de palha, de fazer o seu bordado, de fiar com a roca. Isso são patrimônios imateriais, é o saber fazer. E o primeiro patrimônio imaterial foi reconhecido no Brasil em 2000, e foi registrado as paneleiras de Goiabeiras.
É uma forma de expressão. Então, os bens de natureza imaterial, eles não são inventariados como a gente faz nos bens materiais. Eles são registrados em livros. Então, nós vamos ter o livro das formas de expressão, o livro dos saberes e o livro das celebrações e lugar. Então, por exemplo, uma forma de expressão é a pintura corporal dos índios Uajapi, no Amapá. Celebrações. Nós temos uma que é considerada patrimônio imaterial, é o Círio de Nazaré, em Belém, no Pará. Tem também os lugares, por exemplo, a Cachoeira de Iuaretê, que é o lugar sagrado dos povos indígenas no Amazonas. Então, a partir desse momento, começa a se perceber, ou começa a tentar se difundir a ideia de que o patrimônio não são somente pedras, mas que se trata de identidades e de valores. O livro de receitas da minha avó tem uma importância super especial. Ele é um patrimônio imaterial que foi passado dela para mim. As benzedeiras, as rezadeiras, todas elas estão incluídas no patrimônio cultural. O Gilberto Gil tem uma questão, tem uma fala, quando ele foi ministro da Cultura em 2008, que eu gosto muito, e que eu vou ler para vocês, que diz assim: pensar em patrimônio agora é pensar com transcendência, além das paredes, além dos quintais, além das fronteiras, é incluir as gentes, os costumes, os sabores, os saberes, não mais somente as edificações históricas, os sítios de pedra e cal. Patrimônio é também o suor, o sonho, o som, a dança, o jeito, a ginga, a energia vital e todas as formas de espiritualidade da nossa gente. O intangível, o imaterial. Para mim, isso é fantástico. É uma frase que cala fundo no meu coração. E aí vocês ficam pensando, bom, mas e os museus? Os museus, a mesma coisa. Que museus que a gente tinha no Brasil? O Museu Imperial, que infelizmente pegou fogo e agora está com toda uma dificuldade para voltar, porque querem que ele volte como um museu da família imperial e não mais um museu de ciências como era. Temos o Museu do Ipiranga. E agora a gente começou a ter vários outros museus nessa linha de pensamento. Um deles que é fantástico, que vai ser reinaugurado agora, é o Museu da Língua Portuguesa, que é o Museu dos Saberes e dos Falares. Então, um museu que, como a gente via, sonho em visitar o Louvre, ver as obras de arte, que só poucas pessoas tinham acesso, hoje nós temos várias formas de encarar museu. Nós temos no Rio Grande do Sul, e eu sugiro a vocês que se um dia vierem a Porto Alegre, quando passar essa pandemia, visitem, que é o Cemitério da Santa Casa. O Cemitério da Santa Casa é considerado um verdadeiro céu aberto, museu a céu aberto, desculpem. E porque ali vocês vão encontrar obras de arte e vocês vão poder fazer uma análise da diferença, inclusive entre as classes sociais e inclusive entre as diferentes idades da cidade. Bom, onde é que entra a educação patrimonial e o papel do historiador nesse cenário?
Sim, hoje nós podemos falar em historiador. Esse ano a nossa profissão foi regulamentada. Antes, qualquer pessoa que escrevesse sobre uma história, a história de uma cidade ou a história de um local, ela poderia colocar ali que ela era historiador. Hoje isso não acontece mais. Nossa profissão é regulamentada, como é a do médico, como é a do enfermeiro, como é a do advogado. Então, para ser historiador, tem que ter o registro de historiador, que é feito junto aos órgãos competentes. Bom, então o que é a educação patrimonial? A educação patrimonial, ela é um processo centrado na questão do patrimônio cultural e que permite que as pessoas reconheçam, valorizem e preservem o seu acervo. Como vocês vão ver com aquele professor da Universidade de Santa Maria que trabalhou com vocês, o museu ele só tem valor se a população se sentir pertencente a esse espaço, que esse espaço pertence a ela. Aí que entra a questão da educação patrimonial. O termo educação patrimonial ele é aplicado no Brasil pela primeira vez no Museu Imperial. Ele surge na Inglaterra na década de 70, o termo educação patrimonial, porque eles iam que as crianças iam nos museus e achavam aquilo muito aborrecido. Era uma aula expositiva, passiva, mais ou menos como vocês fizeram no vídeo de vocês mostraram uma diferença, né? A aluna que fica na porta do prédio, em que ela diz, eu nunca entrei aqui no museu, mas minha professora mandou eu vir. E aí vocês fizeram aquele trabalho com os personagens, em que eles mostram para ela o museu. Esse é um trabalho de educação patrimonial. Então, no Brasil, a primeira publicação foi da Maria de Lourdes Parreira Horta, que é o Guia Básico da Educação Patrimonial. Mas a gente vai ver também que há transformações no conceito de educação patrimonial. Hoje não é mais possível manter aquilo que veio, que foi importado da Inglaterra. Hoje é preciso transformar essa educação patrimonial numa prática de construção de conhecimentos, professores e alunos, museu e comunidade, para que as pessoas se sintam pertencentes. Nisso, o IFAM, até pouco tempo atrás, hoje eu não sei como se encontra, vai desempenhar um papel fundamental, em que ele começa a ouvir a comunidade e começa a transformar essa ideia de educação patrimonial numa construção coletiva, junto com as instituições, junto com as pessoas da sociedade civil. E hoje nós temos um novo conceito de educação patrimonial. E esse conceito diz assim, que são todos os processos educativos formais ou não formais. Não precisa necessariamente ser na escola, não precisa necessariamente ser no museu. Ele pode se dar num espaço não formal, e que tem como foco que a comunidade se sinta representada, se sinta acolhida e sinta que o seu patrimônio tem valor e deve ser preservado. Então, a educação patrimonial, encerrando, ela deve ser tratada como um conceito basilar
para a valorização da diversidade cultural, para o fortalecimento de identidades e de alteridades no mundo contemporâneo e como um recurso para a afirmação das diferentes maneiras de ser e de estar no mundo. O reconhecimento desse fato, certamente inserido em um campo de lutas e contradições, evidencia a visibilidade de culturas marginalizadas ou excluídas da modernidade ocidental e que são fundamentais para o estabelecimento de diálogos interculturais e de uma cultura de tolerância com a diversidade. Com isso, eu encerro, agradeço o convite, deixo algumas sugestões de referências bibliográficas e deixo o meu e-mail, porque eu gostaria imensamente que vocês entrassem em contato comigo para questionamentos, para esclarecimentos. Eu vou estar sempre à disposição de vocês. Mais uma vez agradeço o convite, espero que tenha sido útil, espero que tenha feito vocês refletirem a respeito do que estamos vivendo hoje em termos de patrimônio cultural. Um abraço. A seguir, chama os caciques que antes das caravelas cavaram um túnel no tempo para o rumo das paralelas. Cavaram um túnel no tempo para o rumo das paralelas.